Bom, a gente chamou a Paula Martins, que é estilista, jornalista, consultora de moda, foi nossa colunista, para falar sobre esse assunto. Será que a bermuda já está sendo socialmente aceita nos ambientes profissionais pelo mundo? Paula, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News. Oi, bom dia, Megali, Carla, Bom Sheila. dia. Saudades de falar aí, né? Faz tempo que eu não falo na rádio, tudo bem? Tudo jóia. Saudade, tudo A certo. gente não tem muita ilusão de que a gente vai ver tão cedo um ministro do STF usando uma bermuda por baixo Nem do... queria, né? tá? Talvez não seja o caso. Mas para quem anda na rua, para quem circula pelo centro de São Paulo, seria apenas lógico. Tem alguém adotando essa vestimenta como uma peça profissional pelo mundo? Então, Megali, na verdade, essa é uma demanda que já está acontecendo, né? É realmente desumano a pessoa ter que trabalhar com uma roupa desconfortável só por causa de um dress code ou por causa de uma conduta de vestimenta que não tem absolutamente nada a ver com o clima, com o tipo de trabalho, com o que ela vai desempenhar durante o dia, mesmo porque isso vai atrapalhar, né, o potencial dela. Ela não vai potencializar esse trabalho se ela está se sentindo muito mal. Eu acho que é uma demanda que já acontece, mas ainda não é uma realidade. As empresas elas têm muita dificuldade de entender que para trabalhadores ou pessoas que fazem diferentes trabalhos terem um uniforme que seja mais adequado o clima, as necessidades dela, ainda é difícil de você colocar na cabeça das empresas, mas já tem gente mudando pelo menos o tecido. Então você pode até não ir de shorts, né? Como você está aí na redação, que é um privilégio total e completo, mas você substitui, né, o tipo de tecido. Então você às vezes tem o mesmo uniforme, mas com tecidos que transpirem mais, que não sejam poliéster, por exemplo, que você fica sufocado dentro da roupa. Então já existe esse tipo de pensamento. Agora, que isso tem que mudar urgentemente, tem que mudar urgentemente. A gente tem que olhar para cada tipo de trabalho de uma maneira diferente em cada lugar do mundo, né? Eu só quero fazer aqui uma observação. Privilégio não, direito conquistado, Paulo. A duras penas. É interessante que as empresas estejam pensando nisso, adaptando uniformes, mas e as empresas de moda ou mesmo marcas de fast fashion, elas já estão ligadas para isso, para essa nova demanda, né, dessa utilização de bermudas por homens para ir para o trabalho? A gente já tem disponibilidade de peças, Paula, para compor esse novo cenário? Olha, Carla, em termos de moda ainda não. O que você vai ter em lojas especializadas para isso, por exemplo, lojas especializadas em uniformes. Isso realmente já está acontecendo. Então, essa troca de tecido, por exemplo, você não precisa estar com uma bermuda casual se você tem um trabalho mais formal e se a tua empresa entendeu que você pode estar de bermuda. Você pode estar com uma bermuda de alfaiataria. Você tem maneiras de manter uma certa linha de conduta de vestimenta com um corte, por exemplo. Então, as empresas especializadas nisso já estão fazendo. Por exemplo, as suas assistentes de casa. Você vê que elas já têm no mercado vários tipos de uniformes que elas já estão muito mais adequadas do que era antes. Agora, empresas de moda como fast fashion, que você vai em shopping, realmente ainda não tem essa preocupação pelo que eu observo e pelo que eu vejo aí no mercado. Tem muitos ouvintes aqui participando e falando dos seus setores. Então, por exemplo, tem um ouvinte nosso que é motorista de ônibus. E, cara, é dureza, porque eles trabalham, sei lá, uma jornada de 8, 10 horas no dia, num calor infernal. Os ônibus não têm Você ar-condicionado, sabe que né? taxista tem dress code, que tem que ser seguido aqui E em São tem que ser Paulo, né? seguido, verdade. A última vez que mudou foi com o Haddad. Ficou um pouquinho mais flexível, mas a bermuda ainda não é permitida. Então, o Pedro que está escrevendo, bom dia, imagina a gente que é motorista de ônibus e tal, trabalhar nesse calor, dirigindo o tempo todo e tal.
É dureza, é mais um caso em que a gente está falando de uniforme necessário e me chama também a atenção, e chegou uma mensagem sobre isso, dos seguranças, Pô, sabe? Esse esses pessoal aí que trabalha isso é em sacanagem, né? empresas de segurança que trabalham de. Eu juro que eu nunca consegui entender por que que eles trabalham com terno. Só não tem gravata, né? Em alguns casos tem gravata também. Tem gravata. Terno, pra quê? Eles trabalham Olha, expostos o tempo todo, em geral. O máximo que tem um ombrelone ou outro, a depender da empresa de segurança. gente, essa história dos seguranças é case que a gente tem, sabe? Porque é desumano e é muito louco, porque o que que a gente vê? Que às vezes, nas reuniões dos condôminos, que você vai propor para que no inverno ele use essa vestimenta, esse terno, esse paletó com essa camisa, e até um casaco bem pesado. No verão, ele não tem a menor necessidade de estar desse jeito, mesmo com os ombrelones, mesmo com aquele apoio até os guarda-chuvas maiores. Mas quando você vai trazer para os condôminos, eles não querem a mudança. Eles querem as coisas, elas têm que partir de vários lugares, né? Elas têm que partir das empresas, mas elas têm que partir das pessoas que estão usufruindo desse serviço entenderem que não tem mais como. É desumano. Eu fico assim. É uma reclamação, por exemplo, no meu condomínio, que para mim é diária. Assim. Eu chego a verbalizar com os nossos assistentes lá da segurança como que eles conseguem ficar naquele calor. E a gente traz isso não é levado em consideração. Então, é toda uma rede que precisa entender isso. É difícil a mentalidade, para você quebrar uma mentalidade é complicado. Olha que legal essa mensagem do Marcelo, morador do Boa. Morumbi. Ele diz: no prédio onde eu moro, os seguranças usam polo e bermuda. Pronto. Olha que legal, gente, a iniciativa. Vamos nessa, todo mundo. Pra que o terno? Ah, mas o terno impõe mais respeito. Ah, é? Eu já contei aqui que eu morei um tempo em Israel. Quando você joga um palitinho de sorvete numa lixeira pública, imediatamente aparece um cara que vai lá e dá uma olhada se o que você jogou é um palito de sorvete mesmo. Enfim, é um estado paranoico pelas suas razões, né? Esse cara é um agente do serviço secreto. Ele anda à paisana, mas todos eles têm um dress code para que você reconheça, para que ele não interfira ali na paisagem urbana, mas você reconheça que está diante de um. Sabe qual é? Bermuda de sarja, uma camiseta e uma camisa por cima dessa camiseta, uma camisa aberta. Pronto. Você acha que esse cara não impõe respeito? Lógico. Não, o que acontece, Megali, aí você está falando dos processos todos, né? A gente está falando. A gente não dá para a gente subir 50 degraus de uma vez. A gente tem que subir de um em um. E a gente, quando a pessoa fala por que não impõe respeito, se não está de terno, não impõe respeito, tem uma coisa a ver com um preconceito que tem que ser quebrado. Então, as camadas são muito maiores do que só usar a roupa, ou só usar o terno, ou alguma coisa nesse sentido. Na verdade, as pessoas elas precisam entender que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. É óbvio que a tua imagem ela causa um impacto e ela deve causar um impacto, isso é fato. Mas isso é uma mudança de paradigma que você tem que fazer. Você acabou de trazer um caso de pessoas que estão à paisana, vamos dizer assim, são de um alto escalão de segurança. Então, isso tem que ser trabalhado o tempo inteiro, junto com a empresa precisa trabalhar isso mesmo com os próprios funcionários, tá? E a gente tem que fazer o que nós estamos fazendo hoje, conversar sobre isso e falar que essas mudanças elas têm que ser feitas. Isso não quer dizer que você vai perder com isso, mas você vai acrescentar alguma coisa. Agora, que as pessoas trabalham muito melhor quando elas estão se sentindo confortáveis, isso é fato. Bom, Eu tô gente, pra fazendo comentários homens. ótimos hoje. Vocês repararam? É A bermuda, verdade, gente. a bermuda. Eu tô fazendo comentários Fez toda a coerentes, diferença. incisivos. É a bermuda. Seguinte, regata pra homens não, tá, gente, no trabalho, é isso, né? Nem precisamos seguir, né, Paula? Tá proibido, Cara, né? se A vier de Carla tem regata, eu viro razão. boixá. Não. Então vamos lá que eu vou falar de uma outra coisa. Você sabe que eu tive no Japão agora, no meio do ano, e eu aprendi uma coisa muito importante no Japão. Você pode ir até o momento que você não atrapalhe o outro. Então, a sua roupa, quando a gente fala regata não, qual que é? Por que regata não? Porque você fica muito exposto. E na hora que você está exposto, você de alguma maneira
num ambiente de trabalho, você pode estar deixando o outro desconfortável. Ah, isso é um preconceito? Não, isso é uma regra de convivência. Então, a gente tem que quebrar o paradigma, a gente tem que mudar, mas a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade. Então, existem algumas regras de convivência que a gente tem que respeitar. Então, uma delas é a regata, é o chinelo, são coisas que não tem necessidade da gente ter que ficar visualizando, né? Obrigada, viu, Paula? Nada como uma Tô explicação. anotando aqui, eu tô anotando essa explicação. Essa bandeira é pra eu antiga relembrar. daquela É a regata. explicação técnica embasando o preconceito da Carla. Isso, Não é exatamente. preconceito, são regras de Perseguição, convivência. perseguição. E, gente, claro, salva-vidas tem exceção salva-vidas, sim. Até os salva-vidas estão usando camisa já mais longa para se proteger do sol, inclusive. Mas, enfim, salva-vidas são exceção. Liberado, Esses profissionais são exceção. Paula.